Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, vídeo opinião, vamos seguir aí falando sobre o Windows e os rumos que a Microsoft vem dando sinais que está tomando para com o seu sistema operacional. Eu tenho lido muita notícia, amigos meus também mandam coisas para mim relacionadas ao tema. Olha que interessante, olha que curioso, né? E aí a gente consegue já traçar uma linha de atuação que a Microsoft vem dando sinais que está seguindo com o seu sistema operacional. Eu já disse em outros vídeos que a Microsoft ela está deixando de ter um mero sistema operacional, né? O Windows está deixando de ser um mero sistema operacional e está se tornando, ou já se tornou, né? Podemos dizer assim, um gestor de serviços, né? É basicamente isso que o Windows 11 atual, o 25H2 principalmente, ele é um verdadeiro gestor de serviços. A gente pode enquadrar dessa forma, né? Tanto que eu já publiquei em vídeos passados aí falando que a Microsoft agora te impõe a usabilidade de uma senha Microsoft, né? Você precisa estar conectado na internet e usar sua senha Microsoft, senão você não consegue avançar com a instalação do Windows de maneira normal, né? Exceto aqueles Windows multivolume que empresas instalam, né, de uma maneira um pouco diferenciada, porque também você pegar uma empresa ali com 100 computadores, 200 computadores, 300 computadores, né, você não vai instalar no método tradicional um Windows por máquina. Imagina, você teria que ter 100, 200, 300 pessoas da área técnica naqueles computadores ali instalando o Windows, né, um por um, de maneira convencional. E isso daí vai levar um tempo danado, né? Porque uma pessoa sozinha para poder instalar o Windows em 100 computadores consecutivos, né, ou mais, é muito, né? Muita coisa. Da maneira convencional, sim. Então eles utilizam outros métodos, enfim. Já não é de hoje que existem outros métodos que a própria Microsoft tem lá né, como orientação para empresas, né? Para você poder fazer uma instalação mais rápida quando você já tem computadores, né, e está só atualizando. Porque quando você compra computadores novos, eles já vêm com Windows instalado, então não tem esse fator aí, né? Esse fator ele acaba sendo descartado porque não precisa, já veio com Windows. Mas a empresa não fica trocando de computador toda vez que sai um Windows novo, né? Muitas vezes as empresas atualizam os seus equipamentos para o Windows novo. Se bem que agora, com essas novas exigências da Microsoft, não sei não, viu? Eu não sei não. Eu não sei como é que está ficando essa questão do mundo corporativo, porque muitas empresas ainda utilizam máquinas que são plenamente funcionais com Windows 10, mas que não são tecnicamente elegíveis para o Windows 11. Eu não sei como é que elas estão fazendo, porque será que a empresa vai querer gastar dinheiro comprando um novo pacote de licenças OIM aí para licenças multivolume para, né, suas máquinas já existentes, para que seus técnicos instalem o Windows 11 de maneira não convencional, fazendo aquele jeitinho, né, burlando os requisitos? Será que empresas estão fazendo isso? Eu não sei. Né, eu particularmente, diante das opções que se tem no mercado hoje, há muito boas, né, alternativas à não utilização, à utilização do Windows 11, né, que você pode substituir aí, ao invés de instalar o Windows 11 com macetes e jeitinhos, né, existem alternativas tão boas que eu particularmente, se eu fosse na minha empresa, eu não propor, se as minhas máquinas não fossem compatíveis plenamente para rodar o Windows 11 de maneira natural, fazer uma atualização de maneira natural, como você faz do Windows 7 para o Windows 8, do Windows 8 para o Windows 10, né? Eu não sugeriria fazer jeitinho nenhum para poder estar utilizando o Windows 11 nessas máquinas. Eu buscaria outras alternativas que tem, né? Isso não impactaria na usabilidade dos meus funcionários. Eles conseguiriam tranquilamente usar sem problema nenhum, da mesma maneira, com a mesma produtividade que eles usam o Windows, né? Isso se eu não mantesse ainda por mais algum tempo,
no Windows 10, né? Até criar um plano de atualizações. Mas comprar hardware novo, se o meu hardware ainda está servindo para o propósito da minha empresa, não faz sentido, né? Eu posso até criar um planejamento de melhoria de hardware a médio prazo, que as coisas vão ficando cada vez mais obsoletas, claro, mas pode ser a médio e longo prazo, dependendo do que a minha empresa faz. Porque se a minha empresa ela utiliza apenas um sisteminha para poder gerenciar as atividades da empresa, né? Se os meus funcionários utilizam um sistema que muitas vezes hoje em dia já está online, né? Um sistema que já está na nuvem, um i3 de terceira geração já é mais do que suficiente para mim, né? Uma máquina de atendimento, um i3 de terceira geração já está mais do que suficiente. Eu não preciso mais do que isso, né? Ah, mas não roda o Windows 11. Eu não preciso do Windows 11 para rodar um sistema que eu rodo num navegador. Eu tenho outras opções atualizadas. Eu não preciso ficar no Windows 10 também para rodar um sistema que roda no navegador, né? Às vezes as pessoas utilizam planilhas de Access, Excel, enfim. Eu consigo ter alternativas a isso sem a necessidade de estar utilizando o Windows 11. Mas o que eu quero falar no vídeo de hoje é que essa história de que a Microsoft está tornando o Windows um serviço, isso é um fato, né? E outra coisa também que está pegando muito, né, que eu tenho percebido, não sei vocês, é que a Microsoft ela está cada vez mais impondo coisas ao usuário, né? Principalmente no que tange a questão técnica. Hoje você consegue tranquilamente rodar o Windows 11 em máquinas que não são compatíveis com o Windows 11. Se o desempenho vai ficar bom ou não é outra história, né? Se vai ficar legal ou não é outra história, mas você consegue burlando os requisitos, isso é um fato, né? Tem processadores mais antigos que ainda assim fica razoavelmente bom para você rodar o Windows 11, tem processadores que não ficam. Esse Windows é muito mal otimizado, muito mal feito, né? Então tem todos uns detalhes aí, mas não significa que não é possível colocar. Mas a Microsoft alega que então aqui já começam as imposições. A Microsoft alega que para um pleno funcionamento do Windows 11, de maneira, digamos assim, entre aspas, eficiente, você precisa ter um computador plenamente compatível, o que não é fato, né? Esse Windows por si só não é bem feito. Então não é fato. Até uma máquina que já veio de fábrica com o Windows 11 instalado, ela tem um desempenho que deixa um pouco a desejar, né? Um computador mais simples, né, mais mediano, mais de escritório, um laptop com um processador de 13ª, 14ª geração de processadores Intel, por exemplo, né? Eu estou citando os Intel porque os Intel, normalmente eles costumam vir com placas de vídeo integrada da Intel, aquelas UHD, né, Intel Iris, e elas são bem mais simples do que as Intel Arc, por exemplo, que placa de vídeo dedicada. No caso das AMDs, o AMD tem uma vantagem, que o AMD vem com uma placa de vídeo integrada, que são as placas da linha Vega, que elas conseguem entregar mais potência do que as placas da linha Intel Iris ou Intel UHD, né? Então, você vê que isso aí tem um diferencial a mais. Então, você pegar ali um laptop com processador AMD, um Ryzen da vida, né? Ele vai vir provavelmente com uma Vega, se ele vier com placa de vídeo integrada, né? Você pega ali um Acer Nitro, alguma coisa nessa linha, ele vai vir com uma placa de vídeo integrada da linha Vega. Você vai ter um desempenho um pouco melhor do que uma Intel UHD, né? Então, eu estou citando os computadores da Intel por conta dessa questão aí, mas você pega, por exemplo, um Intel de 13ª geração, 14ª, com 1.5 e 8 GB de RAM DDR4, você vê que o próprio Windows 11 não tem um desempenho que é lá grandes coisas, né? Eu acho que o Windows 10, ele
apresentaria um desempenho muito superior ali naquele equipamento. Isso é nítido, sabe? Porque você pegar, por exemplo, eu já falei isso aqui em outros vídeos no meu canal. Você pegar, por exemplo, o meu i5 de quarta geração gamer, que é um desktop, que tem placa de vídeo dedicada, né, com 6 GB de VRAM, com processamento próprio da placa de vídeo, que é uma NVIDIA. Eu uso uma placa-mãe gamer da época, né, uma Asus Z97A e coisa e tal. Tem 32 GB de RAM e coisa e tal. E você vê que o desempenho no Windows 11, nesse i5 antigo, é muito semelhante ao desempenho de um Core i5 de 13ª geração, né? Então, não é um desempenho muito bom, é um desempenho mediano. Então, se você vê uma máquina gamer antiga ter um desempenho equivalente a um Core i5 de 13ª, 14ª geração, não é mérito rodando Windows 11. Isso não é mérito, né? Não é mérito. Isso é demérito, na verdade. Tanto para o laptop com um Core i5 de 13ª, 14ª geração, quanto para a máquina gamer rodando Windows 11. Porque você vê que... Imagina se essa máquina, se esse i5 de quarta geração não fosse uma máquina gamer. Que desempenho que teria? Seria muito inferior a um i5 de 13ª ou 14ª, né? E aí você pega o i5 de 13ª ou 14ª geração e vê, por exemplo, o Windows 10, que é um Windows muito bom. O desempenho é muito superior, né? O desempenho é muito superior. Então você vê que o próprio sistema operacional, ele por si só não se ajuda. E a Microsoft agora, ela cada vez mais parece estar caminhando para te impor coisas. Então, a cada nova versão do sistema operacional dela, a cada novo passo que ela dá, parece que ela vai te impondo mais coisas. Eu vi um vídeo que o meu amigo TechG me mandou, que no título dizia assim, o futuro do Windows, alguma coisa assim. A Microsoft agora, ou você paga ou você troca de equipamento. E parece que a tendência é essa mesmo, ela te obrigar a trocar de equipamento, alegando que você vai ter uma plena usabilidade do sistema operacional atual da Microsoft se você trocar de equipamento. Mas será mesmo que se faz necessário trocar de equipamento? Será mesmo que você poder rodar um novo possível Windows 12, que tanto se estão falando por aí, você vai ter que trocar de equipamento? Será mesmo? Será que você vai ser obrigado a ter que eles chamam, a própria Microsoft classifica como Copilot PC, para você poder dizer que o Windows está funcionando plenamente bem no seu equipamento? Será mesmo que precisa disso? Será que tem tanta necessidade assim? Ou será que aquele Ryzen 5000, né, aquele Ryzen 5200, aquele Ryzen 5000, não é capaz de rodar um sistema operacional fluido e muito bem, né? E hoje, com cada vez mais coisas funcionando no Linux, eu acho que a Microsoft está indo na contramão do que ela deveria estar fazendo, né? Porque as pessoas estão começando a perceber, principalmente lá fora e no ambiente corporativo, que elas não precisam mais do Windows, nem de Windows, de usar um Windows aposentado ou desatualizado, nem de usar um Windows atual e ter que fazer upgrade nos seus equipamentos para ter um pleno funcionamento, né? As pessoas estão começando a perceber isso. Eu já tenho falado isso nos meus vídeos e eu já comecei a notar. É porque não dá para ficar gravando, galera. Eu não tenho essa, eu não me sinto à vontade para ficar fazendo esses registros. Mas vontade até dá de sacar o celular nas lojas que eu já tenho ido e visto que está rodando o Linux e falar, olha aqui, ó, está rodando o Linux nessa máquina aqui. Olha só, a máquina de atendimento está rodando o Linux. E está cada vez mais comum, é impressionante. O ambiente corporativo, eu tenho visto cada vez mais comum a utilização de Linux. Por que será que estão fazendo isso? Será que é por mero capricho? Será que é só porque Linux é de graça, vamos dizer assim, você não tem que comprar licença
não deveria, né? Tem distribuição Linux aí que tenta ser o que ela não é, que ainda te obriga a comprar uma licença para você poder continuar usando ela, né? Ponto. E que eu acho que é muito contraditório isso. Mas Linux, em suma, você baixa ele na internet e coloca ele no computador. Você vai precisar ter alguém que tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado para poder dar manutenção, fazer todo aquele processo. Mas também não é nada do outro mundo. Vocês viram aqui no canal, tá cheio de vídeo aí de alternativas ao Windows, tá cheio de vídeo de Linux aí que eu mostro que a instalação é até muito simples, muito simplificada. Eu acho que a minha avó de quase 90 anos conseguiria instalar um Linux hoje em dia. Né? Se eu orientar ela direitinho, ela não teria medo nenhum. E ela é professora, hein? Imagina. Né? Não é porque ela é professora que ela seria capaz, não. Eu acho que qualquer pessoa seria capaz. Tendo a orientação certa, então está muito simplificado, é isso que eu estou falando. Está tudo muito simplificado. Né? Então eu acredito que as empresas, elas não estão migrando para Linux pura e simplesmente porque não querem ficar gastando dinheiro com hardware, ou porque o Linux é de graça, não. É porque está resolvendo para elas. É custo-benefício. A mesma coisa que elas faziam no Windows, elas fazem no Linux. E isso faz com que a Microsoft perca mercado. Porque a Microsoft, ao invés de tentar buscar mais pessoas a estarem utilizando o Windows e seguirem utilizando o Windows, não, vou continuar no Windows, o Windows está de boa, não. Ela fica criando imposições. Agora você tem que ter uma conta online, uma conta Microsoft para você poder instalar o Windows 11 25H2. O Windows 10 também agora está com isso. Se ele detectar, o Windows 10 é o seguinte, se ele detectar que tem rede conectada na sua máquina, já era. Ou você faz login com a conta Microsoft ou você não cria conta. Né? Tá muito difícil você conseguir criar uma conta local. Você pode até entrar com a sua conta Microsoft e depois você converte para uma conta local, que o Windows chama de conta limitada. Ainda te passa um monte de medo, né, para o usuário comum. Fala que a conta é limitada. Mentira. A conta não é limitada, é uma conta local. A diferença da conta local para a conta Microsoft é que você não vai ter acesso a OneDrive e não vai ter acesso a e-mail do Live, que agora o Hotmail acabou. Então você não vai ter acesso pelo visto o Hotmail já está virando coisa passada, né? Tá tudo migrando para Live, coisas e tal. Live e-mail e tal. Então assim, a única diferença da conta local para a conta Microsoft é isso. Você não vai estar online, com uma conta online, né? E muito provavelmente, a depender do equipamento que você está instalando o Windows, a ativação já está embutida nele. Igual, por exemplo, o Samsung Book 3110M tinha um serial de Windows embutido nele. Serial de Windows 8, que vai para o Windows 10, né? Consequentemente, vai para o Windows 11. O Dell i5 de terceira também tem um serial de Windows nele. Consequentemente, é serial de Windows 8, mas consequentemente vai para o Windows 10 e 11. Então, se eu instalar a versão Home Single Language, como eu instalei no Samsung Book 3110M, se eu instalar no Dell, né, que é a versão que vem nesses notebooks, a versão que veio do Windows 8 foi a versão Home. Então, se eu instalar a versão Home do Windows, de qualquer Windows, acima do 8, nesse notebook ele vai ativar. Tá? Não porque eu entrei com a minha conta Microsoft. Não. Ele vai ativar porque tem um serial já vinculado àquela máquina, naquela versão do Windows. Né? Isso acontece muito com laptops. Então, assim, eu poderia ter uma conta local que meu Windows vai ficar ativado do mesmo jeito. Né? No caso da minha licença que eu tenho da Microsoft, que eu falei num outro vídeo, da versão Pro do Windows, que eu utilizo inclusive no Windows 11 que eu tenho instalado no meu desktop, né? Ela está vinculada à minha conta Microsoft, que foi assim que a Microsoft me forneceu esse serial, né?
A mesma coisa aconteceu com o computador da minha esposa, o serial dela, da versão Home, que eu peguei lá na época que a Microsoft estava incentivando a migração para o Windows 10, que ela estava dando serial gratuito da versão correspondente do Windows que tinha lá naquela máquina, mesmo que fosse uma versão não devidamente original, né? Ficou vinculada à conta Microsoft dela. Então ela tem um serial, se eu instalar o Windows 10 Home Single Language ou Windows 11 Home Single Language no computador dela e entrar com a conta Microsoft dela, vai estar ativado. Não importa qual seja a máquina. Se a máquina não tiver um serial de Windows já vinculado a ela, vai funcionar. Então, se eu pego, por exemplo, um computador que eu comprei que veio sem sistema operacional, que eu montei, né? Então, ou que venha com Linux, né? Ou que no caso eu montando não vem com sistema nenhum. É uma máquina zerada montada, né? Eu consigo ativar o Windows naquele equipamento novo por meio da conta Microsoft, tá? Mas tem que pôr a versão correspondente do Windows que está lá, do Windows que eu tenho. Eu tenho um serial aqui, eu vou dizer no singular mas não é meu. Eu tenho uma licença só, a minha esposa tem outra, mas aqui em casa, vou utilizar o termo no plural. Nós temos uma licença de Windows Pro e uma licença de Windows Home. Na verdade, duas licenças de Windows Home, né? Eu tenho uma licença de Windows Pro vinculada à minha conta Microsoft, uma licença de Windows Home vinculada à conta da Microsoft que a minha esposa tem, e uma licença de Windows Home vinculada ao notebook que a gente tem, que é nosso, não é só meu. Se ela precisar usar também, o notebook está aí para isso, né? Se precisar levar para algum lugar, alguma coisa assim. Então, nós hoje temos 3 licenças de Windows, tá? 2 a gente conseguiu, são nossas, pessoais, né? São retail, equivalentes a retail, estão vinculadas às nossas contas Microsoft, e uma delas veio com o equipamento que a gente adquiriu. Que quando foi adquirido novo, ele foi adquirido com Windows, quando ele foi adquirido na loja, né? E aí ele já veio com uma licença para ele, e vai morrer com essa licença. Então sempre que eu colocar o Windows 10 ali naquele notebook, o Windows 8, ou até mesmo o Windows 11, né, eu vou ter ele já previamente ativado, sem necessidade de conta Microsoft. Mas a Microsoft agora está te impondo que você tem uma conta Microsoft para utilizar o Windows, né, e fica com essa alegação, essa narrativa de que conta limitada. Não existe conta limitada. O que existe é que você não vai ter acesso direto a OneDrive e serviço de Microsoft, só isso. Mas o Windows vai funcionar plenamente bem. Você vai conseguir trocar papel de parede, fazer todas. Você vai conseguir fazer tudo que você faz no Windows com uma conta local. Chama-se conta local, não é conta limitada. Ela não tem limitação nenhuma. Porque por enquanto, a Microsoft ainda te permite ter um certo controle do Windows, né? Você pode, você sendo um administrador ou super administrador do Windows, você pode fazer configurações no seu Windows que podem determinar a maneira como ele vai funcionar no seu equipamento. Você tira os Bluetooths, você pode configurar o Windows para que outros usuários que utilizem aquela máquina tenham uma experiência mais limitada em termos de mexer no sistema, né? Então você tem um certo poder administrativo ali, o Windows ainda te permite isso. Mas pelo que a gente vê o caminhar das coisas, como a Microsoft está virando uma gestora de serviço, está começando a te impor muitas coisas, daqui a pouco ela vai te limitar muito mais o poder que você tem sobre o Windows. E aí, pessoal, na contramão disso, eu vejo que o Linux está ganhando cada vez mais mercado, cada vez mais espaço. Porque o Linux ele te dá uma liberdade que o Windows já está na contramão. Você não precisa de estar logado em conta nenhuma para utilizar Linux. Você tem plena liberdade para fazer o que você quiser com Linux, para você implodir ele, retransformar ele. Você pode pegar, por exemplo, vou citar um exemplo. Você pode pegar um Ubuntu
que tem a interface Unity, para padrão dele, que é bem diferentona. Tem uma barra lateral ali do lado esquerdo, né, onde ficam os ícones. Tem uma barra superior em cima, parecida com do macOS da vida, né? Tem um design diferenciado. Você pode pegar e tranquilamente ali por meio de comandos, você pode mudar aquela interface gráfica todinha. Você pode instalar qualquer interface gráfica ali, que vai de um KDE a um GNOME, XFCE e o Escambau. Entendeu? Você pode colocar qualquer interface gráfica disponível para Linux no Ubuntu. No Windows você pode isso? Não pode. O máximo que você consegue é simular interfaces gráficas utilizando aplicações de terceiro que vão estar consumindo o recurso do seu sistema. No caso do Linux, não. Você vai instalar uma interface gráfica e na hora de fazer o login, você vai ter a opção de escolher a interface gráfica que você quer trabalhar. Então vai ser, por exemplo, se eu pego um Ubuntu com o Unity, né? E ali eu coloco, eu baixo para ele a interface gráfica KDE. A partir do momento que eu estiver utilizando a interface gráfica KDE, vai ser a mesma coisa, a mesma experiência que eu estar utilizando o Kubuntu, que já é um Ubuntu que vem única e exclusivamente com o KDE. Tá? Do mesmo jeito que eu posso pegar um Kubuntu e colocar a interface Unity, ou colocar XFCE, ou colocar Cinnamon, ou qualquer outra interface gráfica. Eu consigo fazer isso. Entendeu? Eu não preciso necessariamente ficar naquela interface gráfica que está ali. Né? Eu posso pegar um Fedora da vida com GNOME, que tem uma interface gráfica mais a um estilo Mac de ser, por exemplo, e colocar um KDE nela. Assim como eu já posso baixar uma versão do Fedora que já vem única exclusivamente com KDE. Então tem essa liberdade de configuração, de escolha. Posso personalizar o sistema do jeito que eu quiser, plenamente. Entendeu? Eu tenho liberdade de como é que eu vou tratar o sistema dentro daquela máquina. O Windows já não está tanto mais dessa maneira. Né? Talvez as versões focadas para o ambiente corporativo ainda te dê um poder de controle do sistema muito grande. Mas a tendência é que para o usuário comum, o Windows se torne gestor de serviço. Né? Igual, por exemplo, eu estava vendo lá o tal do Chrome OS. Né? O Chrome OS é uma proposta interessante, e ele tem de duas formas hoje em dia. Ou você compra um Chromebook, que é um laptop desenvolvido para rodar especificamente o Chrome OS, né? Ou você pode estar utilizando o Chrome OS Flex. Aquilo é Linux, tá, galera? Android é Linux, tá? E o Chrome OS é Linux. Só que é um sistema já muito assim, é um gestor de serviços. O Chrome OS é bem esse exemplo, é um completo gestor de serviços. O que a Google fez? A Google criou um sistema operacional baseado em Linux para computadores, né? Que ela juntou todos os seus serviços, as suas aplicações, seus serviços online, ela juntou tudo num sistema operacional, para chamar de seu, que faz com que a pessoa apenas use. Ali você não tem que instalar nada, já vem com tudo. Só que o Chrome OS tem um detalhe, pelo que eu percebi, me corrijam aí se eu estiver errado. Eu nunca usei o Chrome OS, eu só já vi muito sobre ele. Qual é o detalhe? A mesma coisa que o Windows está te impondo hoje. Você precisa ter uma conta Google para utilizar o sistema. Senão você não consegue ter acesso aos serviços, fica muito limitado. Você vai no máximo ter acesso a um navegador e conseguir navegar na internet, coisas muito básicas, que não dependam da utilização dos serviços do Google. Por exemplo, eu uso o Google Docs para digitar minhas matérias, né? Eu preciso estar conectado numa conta Google. Não tem como eu usar o Google Docs sem estar conectado numa conta Google. Para isso eu tenho que estar online. Tá? O Google Docs até dá para trabalhar offline. Até dá.
Mas para entrar nele, para abrir ele, eu preciso ter uma conta Google, eu tenho que estar online para ter essa conta Google. Então, assim, é um gestor de serviços. O Chrome OS, na verdade, tanto é que os Chromebooks, eles têm uma configuração muito limitada. Principalmente no que tange a espaço interno. São laptops que vêm com 32 GB de armazenamento interno, que é mais que suficiente para rodar o Chrome OS. O Chrome OS Flex, né, o Chrome OS Flex, desculpa, ele tem uma exigência mínima de configuração muito básica, porque ele é um gestor de serviços. Ele vai se conectar na rede e você vai ter acesso aos serviços Google. Tanto que quem está vendendo o Chromebook, eles já estão ofertando espaços na nuvem. 32 GB hoje não dá para nada. Um Windows hoje, para ser instalado, pede 64 GB no mínimo, se você for instalar ele em qualquer lugar. Uma unidade, hoje 120 GB só para rodar o Windows e mais nada ainda dá. Mas já não é a melhor alternativa. Hoje tem que ser 250 GB ou mais. Lá no computador da minha esposa eu já estou com um problema. Eu vou ter que trocar o SSD dela e melhorar aquele SSD. Porque já está pouco, 120 GB já não está dando. Ela tem que constantemente estar limpando o disco. Por quê? Porque o SSD já está no limite. A cada atualização do Windows, a cada uso do Windows, vai gerando resíduo. Vai gerando coisas, vai engordando o sistema. O SSD já está pequeno. Então, uma hora eu vou ter que parar aquela máquina. Eu vou ter que reinstalar tudo de novo. Eu vou ter que pôr um SSD maior. Eu vou ter que configurar tudo de novo. Entendeu? Então, assim, é um trabalho puxado. O computador não é meu. Então, não é simples eu chegar e sair fazendo. Nem no meu é simples, imagina no dela. Então, assim, é muito pouco. Mas o objetivo do Chrome OS, como ser um gestor de serviços, ele te proporciona, né, que você tem um hardware com uma configuração muito simples. Né? Desde que funcione uma internet, você vai ter ali acesso a 1 TB, 2 TB de arquivos. Mas você vai precisar ter um acesso a uma conta Google, você vai precisar ter acesso a um serviço para você poder ter acesso a seus arquivos. Aqueles 1 TB, 2 TB que eles oferecem junto com o Chromebook. E caso você precise de mais espaço, você vai ter que contratar esse serviço. Esse espaço adicional é um serviço. Então eu acho que o Chrome OS ele exemplifica bem o que é um sistema operacional que deixa de ser um sistema operacional por si só e passa a se tornar um gestor de serviço. A Microsoft segue na mesma linha. Só que além disso, ela está começando a te impor que você também tenha hardware físico para poder rodar tudo o que ela quer te impor goela abaixo. Sendo que muitas vezes você não vai usar nem metade. Às vezes você vai só abrir um navegador e navegar na internet. Às vezes o usuário comum de Windows ele não quer Copilot, ele não quer inteligência artificial, ele não quer nada disso. Nada disso. Às vezes o máximo que ele quer é o seguinte: ele quer abrir o navegador, assistir o vídeo dele no YouTube, ver lá as redes sociais dele e acessar e-mail. Às vezes ele só quer fazer isso, né? Às vezes ele não quer mais nada. Por que ele vai precisar de um Windows com Copilot, com não sei o que mais, com isso, com aquilo outro? Não vai precisar de nada disso. Ele precisa apenas de um sistema que seja capaz de rodar um navegador web e acessar as coisas dele. Às vezes ele vai trabalhar com arquivos de Office. Ele precisa só que a máquina tenha algum tipo de Office. Alguma suite Office que permita que ele trabalhe com os arquivos dele de maneira simples e prática. Ele não vai precisar de um Office 365, pagar uma assinatura de um serviço. Ele não vai precisar disso. Ele não vai precisar estar online para poder usar um Office 365. Qualquer suite Office offline atual vai resolver para ele, desde que tenha uma interface que seja amigável ao que ele está habituado a usar.
Então eu vejo essas imposições que a Microsoft está fazendo e a gente consegue traçar essa linha de pensamento, né, como um retrocesso. Ela vai perder muito espaço. Muito espaço. E isso vai ser bom para outros tipos de sistemas operacionais como Linux. O Linux vai ganhar cada vez mais espaço agora. Que as pessoas vão descobrindo um mundo novo. Elas vão descobrindo que elas não precisavam mais daquilo. Né? Que não é só de Windows que dá para viver. As pessoas vão começar a perceber isso. E as empresas desenvolvedoras de hardware, como a dona Nvidia, por exemplo, que não abrirem mais os olhos, né, não ficarem atentos ao caminhar das coisas, elas também vão perdendo espaço. Porque à medida que as placas gráficas Intel Arc e as placas gráficas Radeon da AMD continuarem evoluindo da maneira que vem evoluindo, tanto na questão do hardware em si, quanto na questão lógica dos drivers, a tendência é que as pessoas passem a deixar, porque o Nvidia também é cara. Tem um valor agregado, é igual o Dell. Como diz uma frase que eu já falei num vídeo, né, passado, eu estava falando de um Dell, e que eu vi uma vez alguém comentando isso, né, utilizando um termo assim, Dell é Dell, né, pai? Por isso que são caros, até máquinas usadas. Você pega um notebook Dell, eu vendi o Samsung Book, primeiro porque ele era branco, e meu sonho, lá ele, hein? Meu Deus. Meu desejo, minha vontade era ter um preto. Né? Porque pra gente que trabalha no dia a dia, coisa branca é terrível. Né? Pra sujeira, pra encardir, essas coisas todas. Ainda mais plástico. Não é? Então, eu vendi o Samsung Book. Não porque ele estava com bateria funcionando ainda. Não porque ele estava funcionando legal, apesar que estava com os alto-falantes estourados. Mas eu vendi porque o Dell é preto. O Dell tem problema também, o Dell não tem bateria, o Dell está com o touch meio ruim, mas ainda assim eu conseguiria vender o Dell talvez até mais, por um preço maior do que o que eu vendi o Samsung Book. Talvez R$100 a mais do que eu vendi o Samsung Book eu conseguiria naquele Dell. Só por ser um Dell Core 5. E tá com carregador original e tá muito íntegro fisicamente. Apesar de ter detalhes. Não é um microfone ruim, mas o som dele tava bom, a tela tava boa. Então assim, eu sei que tem essa questão de que a marca vale mais, né? Vale, não conta muito, mas a empresa não acorda para a realidade do momento para ver o que vai acontecer. Ela vai perdendo espaço e obviamente que vai perdendo valor. Porque à medida que a concorrência evolui, se ela não evoluir, e o que o mundo da tecnologia, da informática vem mostrando é que outros sistemas na Windows estão ganhando espaço, cada vez mais espaço. E que a caminhada que a Microsoft vem fazendo está fazendo com que esses outros sistemas ganhem mais espaço. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo sem edição, tá? Bate-papo aí de terça-feira pra vocês. Curta, comenta, compartilha. Quero ver a opinião de vocês, hein? Valeu, falou e fui.